A cefalia duplicada é uma condição rara em que um animal nasce com duas cabeças. Em algumas culturas, isso é visto como uma bênção, em outras, como uma maldição. E se você já jogou Fallout, uma vaca de duas cabeças é praticamente algo normal. Mas independentemente do que as pessoas acreditam, uma coisa é certa: criaturas com essa condição são extremamente estranhas e fascinantes. Hoje, vamos conhecer 10 animais reais que nasceram com duas cabeças. E já aviso, fique até o número 1, porque ali a fofura é em dobro. Número 10. Squirt e Crush. Casos de tartarugas com duas cabeças até existem, mas quase sempre em espécies pequenas. Por isso, quando uma tartaruga cabeçuda bebê com duas cabeças foi encontrada na Carolina do Sul, o caso chamou muita atenção. Ela foi descoberta por uma patrulha ambiental enquanto tentava acompanhar seus irmãos em direção ao mar. Apesar de cheia de energia, sua carapaça deformada tornava o movimento extremamente difícil. Batizadas de Squirt e Crush, as duas cabeças compartilhavam o mesmo corpo. Segundo especialistas, esse tipo de descoberta é tão rara que a última havia ocorrido há 15 anos na região. Considerando que apenas uma em cada 1000 filhotes de tartaruga chega à idade adulta, as chances dela sobreviver sozinha na natureza eram praticamente nulas. Felizmente, foi resgatada a tempo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho, ou esta centopeia pode te visitar enquanto você dorme. Número 9. O cardeal de duas cabeças. Aves com duas cabeças estão entre os casos mais raros de todos. Um desses registros aconteceu em Massachusetts, quando uma moradora notou algo estranho em seu quintal. Ao investigar, ela encontrou um pequeno cardeal jovem que, além de duas cabeças, possuía 2 bicos. O filhote tinha apenas algumas semanas de vida e ainda apresentava penas juvenis. O caso foi tão incomum que chegou às notícias locais. Infelizmente, especialistas afirmaram que o pássaro dificilmente sobreviveria, já que até voar seria praticamente impossível. Número 8. O primeiro de sua espécie. Em 2017, um pescador holandês capturou algo inacreditável em suas redes no Mar do Norte: um golfinho bebê com duas cabeças. O animal já estava sem vida, e o pescador, acreditando que não poderia mantê-lo, devolveu-o ao mar após tirar algumas fotos. Após análise, especialistas confirmaram que se tratava de um boto marinho de duas cabeças. Segundo o Museu Nacional de História Natural de Rotterdam, existem apenas 9 casos documentados desse tipo no mundo. Número 7. Lucky, a bezerra. Lucky nasceu em uma fazenda no Kentucky e rapidamente chamou a atenção. Tecnicamente, ela não tinha duas cabeças, mas duas faces, 2 focinhos, 2 bocas, 2 narizes e 4 olhos. Curiosamente, ela parecia ter apenas um cérebro, já que ao alimentar uma boca, a outra se movia ao mesmo tempo. Veterinários da Universidade de Illinois chegaram a planejar uma cirurgia para prolongar sua vida, e a família arrecadou dinheiro para isso. Infelizmente, Lucky faleceu antes da operação, vivendo 108 dias, um recorde para casos assim. Número 6. A cabra do Cazaquistão. Em uma pequena fazenda no Cazaquistão, nasceu uma cabra aparentemente saudável, exceto por um detalhe: 2 faces em uma única cabeça. O filhote chegou a se tornar viral, pois se movimentava normalmente e conseguia mamar sem dificuldades. Havia esperança que sobrevivesse até a fase adulta. Tragicamente, o desfecho foi triste. A mãe acabou se assustando e, num acidente, o filhote morreu. Uma perda que impediu o mundo de ver esse animal crescer. Número 5. O dragão de duas cabeças. Quando falamos em dragão de duas cabeças, a primeira coisa que vem à mente são criaturas lendárias de filmes e jogos de fantasia. Mas nesse caso, o dragão é bem real. Estamos falando do dragão barbudo, um tipo de lagarto exótico que pode apresentar essa raríssima condição genética. Esses impressionantes animais pertencem a Todd Ray, um nome bastante conhecido no mundo das curiosidades biológicas. Ele é famoso por possuir a maior coleção de animais com duas cabeças já registrada, algo inclusive que lhe rendeu um lugar no Guinness Book.
Entre seus exemplares mais famosos estão Jekyll e Hyde, dois dragões barbudos que compartilham o mesmo corpo, mas demonstram comportamentos completamente diferentes. Enquanto um é mais calmo e passivo, o outro é mais agressivo e dominante, o que faz muita gente se perguntar até que ponto cada cabeça tem sua própria personalidade. E se isso já não fosse impressionante o suficiente, Todd Ray também é o proprietário da única tartaruga de 3 cabeças oficialmente documentada no mundo. Um verdadeiro recorde da natureza. Número 4. Cordeiros. Pode parecer inacreditável, mas os cordeiros estão entre os animais mais frequentemente registrados com 2 cabeças. Uma simples pesquisa revela dezenas de casos ao redor do mundo. Em anos recentes, cordeiros com essa condição nasceram na Austrália, na Europa e até em campos de refugiados no Oriente Médio, onde alguns agricultores passaram a considerá-los sinais divinos ou animais sagrados, acreditando que traziam sorte ou proteção. No passado, principalmente entre os séculos XIX e início do século XX, esses cordeiros eram frequentemente exibidos em circos, feiras e espetáculos itinerantes. Muitas vezes, os apresentadores criavam histórias fantasiosas, exagerando ou até mesmo inventando origens sobrenaturais para atrair mais público. Hoje, esses casos são vistos com mais cuidado e atenção científica, mas continuam despertando fascínio e curiosidade. Número 3. Porquinhos de 2 cabeças. Na China, um agricultor ficou completamente surpreso ao ver um dos filhotes de sua porca nascer com 2 faces unidas em uma única cabeça, 3 olhos e 2 narizes. O porquinho rapidamente se tornou uma celebridade local. Pessoas viajavam de cidades vizinhas apenas para vê-lo de perto, e fotos do animal começaram a circular nas redes sociais. Mesmo recebendo ofertas consideráveis para vendê-lo, o agricultor recusou todas. Segundo ele, seu filho se apegou profundamente ao animal e passou a tratá-lo como um verdadeiro bichinho de estimação. Curiosamente, casos de porcos com 2 cabeças não são tão raros na China, com diversos registros semelhantes ao longo dos anos, inclusive filhotes encontrados em templos budistas ou abandonados em áreas rurais. Número 2. De tempos em tempos, imagens de ursos com 2 cabeças reaparecem na internet, assustando e confundindo muita gente. Mas a verdade é simples, essas imagens são manipulações digitais. Até hoje, não existe nenhum registro real ou científico de um urso que tenha nascido com 2 cabeças. Além disso, animais com essa condição raramente chegam à fase adulta, o que torna a ideia de um urso adulto com 2 cabeças ainda mais improvável. Já as cobras de 2 cabeças, por outro lado, são totalmente reais. Apesar de extremamente raras, existem diversos casos documentados ao redor do mundo. Um dos exemplos mais famosos é o de uma cobra albina com 2 cabeças, cuja foto circula na internet há anos. Após análises detalhadas, especialistas confirmaram que a imagem é 100% autêntica, provando que a natureza pode ser ainda mais estranha do que a ficção. Número 1. Fofura em dobro. Se existe algo que domina a internet, são gatos. Milhões de fotos e vídeos são compartilhados diariamente, e quando aparece um gato diferente, a atenção é imediata. Foi exatamente isso que aconteceu com Betty B, uma gatinha que nasceu em 2017 na África do Sul, com 2 faces em uma única cabeça. Assim que imagens dela começaram a circular, o vídeo se espalhou rapidamente pelo mundo. Apesar de extremamente fofa, sua condição tornava algo básico muito difícil, a amamentação. Isso colocou sua vida em risco desde os primeiros dias. Um resgatista passou a alimentá-la manualmente e, por um breve período, parecia que ela iria sobreviver. Infelizmente, como acontece com muitos casos desta lista, a história teve um final triste. Betty B viveu apenas 16 dias, mas foi tempo suficiente para emocionar milhões de pessoas. E agora queremos saber, qual desses animais você teria como pet? Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e clique em um dos vídeos na tela para continuar explorando o lado mais estranho e fascinante da natureza.